Então vamos começar mais um episódio do nosso podcast. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Endosfera Cast, né, que explora o conteúdo e o universo do endomarketing. Hoje eu tô com duas convidadas muito especiais. Sempre são, né? Mas hoje a gente vai falar de um tema que é super complexo e super especial. E elas trazem essas respostas, ou não. Talvez fiquem aberto. Ok, são muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu estou com a Patrícia Martins Fagundes Cabral, doutora em psicologia pela PUC e mestre em administração. Que mais, Patrícia? Te apresenta um pouquinho para gente. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para estar aqui no meio dessa conversa tão boa e tão necessária, né? Camila já estava no bastidor, com a Mari também. Já rendeu horrores, né? Obrigada. Bom, eu sou, então, psicóloga de formação, né? Meu objeto de estudo sempre esteve voltado para desenvolvimento de lideranças. E não tem como estudar líderes sem estudar o contexto organizacional quando estamos falando de lideranças dentro, né, das organizações. É um tema muito basilar dentro daquilo tudo que eu faço, seja na academia, né, no mestrado, no doutorado, seja na prática com as organizações, com projetos de intervenção, né? Então, vai ser uma honra estar aqui trocando alguma ideia com vocês. E uma honra nossa, minha particularmente, eu acredito demais nessa conexão, nessa intersecção entre a academia e a prática e as organizações, né? É super importante. Né? E eu sou super defensora, porque esse é o meu foco, né? Eu trabalho no mestrado e no doutorado em gestão e negócios da Unicinos, que são cursos de estrito sensu, então mestrados, doutorados, mas profissionais, né? Que é algo ainda muito novo no Brasil. Comentava que sábado a gente formou a primeira turma de doutores profissionais em gestão e negócios pela universidade, pela Unicinos, e o foco é esse, são pessoas que estão intervindo na sociedade, nas organizações, com altos cargos de responsabilidade, mas que fazem um percurso acadêmico com toda a rigidez de uma tese, né, de aprofundar o estudo de um tema em gestão e negócios. Então, sou super defensora. E o aprofundamento é algo muito necessário também, né? Em alguns momentos. Isso é importante. Muito do que Kurt Lewin falava, né? Nada mais prático do que uma boa teoria. Então, é por aí que a gente anda. Muito bom. Muito bom. E a gente tem mais uma convidada aqui, a Mariana Andrade. Nossa convidada, ela está online com a gente hoje. A Patrícia está no estúdio. A Mariana está falando diretamente de Boston, onde ela está, onde ela findou aí uma formação no MIT. E eu vou pedir para ela para se apresentar, complementar aqui a minha apresentação. Ela é cofundadora da Nexo, né, uma consultoria especializada em cultura organizacional, em transformação de culturas organizacionais. Queria que tu te apresentasse um pouquinho mais, Mari, para a gente. Boa, obrigada, gente. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou cofundadora da Nexo. A Nexo é uma empresa especializada em cultura, Camila, como você bem disse. A gente tem o privilégio de assessorar lideranças de grandes organizações. Acho que é uma honra. A gente já conduziu ali desde 2018, que a gente trabalha com projetos de transformação cultural. A gente já conduziu projetos, mais de 130, 140 projetos, em mais de 60 das organizações que eu considero as mais icônicas e admiráveis da América Latina. A gente estava falando, né, Alpargatas, Itaú, Ambev, Grupo Boticário, Uber, Votorantim, enfim. Parar por aqui, mas é sempre uma honra, porque é você poder ter essas organizações como, né, ver a transformação acontecendo na prática, né, como laboratório das práticas emergentes, as organizações se movimentando, lideranças incríveis que têm, né, grande tração para mudança. E eu acho que acompanhar essas organizações me fez ter, como a Patrícia, um interesse muito grande pelo tema de liderança, especialmente pelo tema da intersecção entre liderança e tecnologia. E aí, em 2021, eu acabei me mudando para Boston para mergulhar e estudar como que liderar essa junção, né, essa combinação entre liderança e tecnologia são importantes para a transformação de organizações complexas, porque é aí que a coisa fica intelectualmente
muito interessante, né? Você poder conseguir levar para transformação e para mudança organizações, enfim, que tem milhares, né, às vezes dezenas de milhares de funcionários, de clientes. Acho que isso tudo torna o tema de cultura e liderança ainda mais interessante. E desde lá venho, enfim, mergulhando na práticas e na teorias dessas mudanças por aqui no MIT e nas organizações que a gente assessora. Máximo. Eu acabei esquecendo de me apresentar. Gente, Camila Lustosa fala com vocês. Eu sou sócia fundadora da Santo de Casa Endomarketing, que trabalha muito em parceria com as empresas dentro das questões relacionadas à cultura organizacional, clima organizacional, enfim, cultura é uma frente muito forte que a gente trabalha na Santo e por isso a gente trouxe esse tema para a mesa também hoje. E antes, Mari, a gente falava aqui, eu e a Patrícia nos bastidores, inclusive, essa questão do híbrido, do remoto, do presencial, essa discussão que ainda existe, que é nova de uma certa forma, de como os desafios para a liderança, e isso tem a ver com tecnologia, com tecnologias também, né? O desafio que isso significa para essa mudança até a Patrícia trouxe, assim, acho que são práticas de gestão muito diferentes, são habilidades, né, diferentes que são utilizadas dependendo do formato, né? Isso tem a ver com tecnologia, tem a ver, a gente pode voltar para isso também. Para começar, eu queria nivelar um pouquinho o conceito de cultura organizacional e entender como é que vocês trazem esse conceito, como é que vocês definem cultura organizacional. A gente sabe, talvez tenha algo diferente é um conjunto de valores, crenças, ritos, símbolos que são comuns ao universo da organização. E eu estava até lendo eu li um trecho que falava assim, a cultura é esse conjunto todo, né, de ritos, crenças, valores, enfim, comuns, que influenciam as pessoas. Mas as pessoas, na verdade, criaram foram elas que criaram isso, de uma certa forma, e consolidaram essa cultura, né? Então, é um ciclo aí que se retroalimenta. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que vocês entendem o conceito de cultura organizacional, para a gente começar. Sei quem... Mari, que aí... Pode ir, vai, Patrícia, por favor. Tá bom. A primeira. Tá bom, assim, acho que tem tudo isso que tu está falando e tem alguns operadores, assim, que a gente costuma utilizar para refinar um pouquinho mais, né, esse senso que ele é correto, mas às vezes não nos entrega tanto de, tá bem, então como é que eu intervenho nisso, que é esse sistema de valores e de crenças, né, enfim. Então, existem os chamados elementos de cultura, né? E aí, teoricamente dizendo, é a história do fundador, né? São o conjunto de ritos que existem, as normas, tudo aquilo que eu tangibilizo esse sistema de ritos e valores. Tem uma definição bem rápida que eu gosto, e assim, menos acadêmica, que diz, olha, a cultura é a regra do jogo, ela orienta comportamento social. Então, por que liderança é tão central no estudo da cultura? Porque líderes, eles são, queira ou não, referências de comportamento social na organização, né? Então, se eu não trabalho essas lideranças, eu dificilmente consigo arrastar pelo exemplo do que pode e não pode naquela organização. Então, dito de uma forma muito ampla, assim, cultura é quais são os indicadores e os parâmetros que eu tenho dentro desse espaço organizacional compartilhado daquilo que é aceito e do que não é aceito, do que pode e do que não pode. Cada vez mais cultura está associada ao tema de governança, de compliance, de comportamento organizacional. Não quero me alongar muito aí, vamos lá, Mari, num diálogo também, né? Mas acho que esses são os elementos bem centrais. E eu costumo utilizar um exemplo bem metafórico, assim, né? Muitas vezes cultura é confundida com clima organizacional. As pessoas não têm essa clareza, né, distintiva. E eu brinco e digo que a cultura está para o ser humano, né, como se fosse a personalidade. Então, a cultura é a personalidade da organização, né? E o clima, nesta comparação, seria o humor, o estado de espírito. Tá? Então, quando a gente está falando de personalidade, metaforicamente falando, né, gente, porque vocês atuam em intervenções em cultura, sabe que isso é bem mais complexo do que eu estou trazendo aqui, mas, assim, para a gente entender a nossa personalidade leva tempo.
Para entender a personalidade da organização também leva tempo. Para intervir e mudar, olha, a gente tem que ter aí muita dedicação, muitos espaços profissionais e muito desejo de mudança. O mesmo vale para a cultura. E aí entra um pouco aquela questão do desconforto, mas depois a gente volta para isso, né? O desconforto que leva a um tipo de desejo para essa mudança. Mas, Mari, quer complementar? Eu vejo a cultura de uma forma parecida também, assim, bem essa energia com que a Patrícia trouxe. Para mim, ela é um algoritmo que molda a forma. Assim, primeiro, é um algoritmo que organiza razões, uma rede muito complexa de razões e emoções. Ela molda os nossos comportamentos, influencia nas nossas decisões sem que a gente nem mesmo perceba. E que eu gosto de ver, né? Assim, não consigo não ver a cultura como um algoritmo, porque até pensando nós como brasileiros, assim, eu sou uma pessoa que se você sempre falar um número de telefone de 5, 6 dígitos, eu não vou conseguir lembrar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem memorizadas milhares de palavras com que a gente consegue fazer combinações, bilhões de combinações para se comunicar, a gente consegue reconhecer símbolos, memes, histórias, a gente sempre, enfim, a gente tem um arcabouço de informações que a gente consegue articular o tempo todo, e isso, de uma certa forma, determina quem somos e o que a gente faz, que é muito louco, assim, a cultura é um algoritmo muito poderoso, e assim ela é na organização, né? Uma organização, ela tem pessoas tomando micro decisões, assim, diversas ao longo do dia, são milhares de pessoas tomando micro decisões que, às vezes, intuitivas, que quem aponta a direção dessas decisões é a cultura. E isso em coisas simples, né? Eu preciso fazer algo, eu vou fazer de forma veloz, ou eu vou fazer de forma hiper detalhada, porque tem que sair perfeito. Ou eu vou fazer um pequeno draft, já vou receber feedback em cima dele. Quem é que dá a direção é a cultura. E às vezes é intuitivo. Eu vou priorizar testar algo novo, ou eu vou fazer perfeito aquilo que eu já sabia. Então, isso que intuitivamente a gente, enfim, acaba se comportando. É a cultura que está organizando uma rede muito complexa de elementos para fazer com que as coisas aconteçam do jeito que acontecem. E aí, como a Patrícia disse, nosso trabalho é decodificar isso e entender, né, para fazer isso de forma mais intencional. Até porque essas decisões, às vezes, elas são conduzidas também por processos, e esses processos são desenhados a partir de um reflexo da cultura, né? Eu acho que o processo também faz parte disso. Pois é, eu estava aqui pensando, né? Porque é abrir uma caixinha que tem muitas coisas para a gente comentar, né? E, por exemplo, quando eu olho para a questão da cultura organizacional, né? E eu me concentro no conjunto de normas e valores, eu faço uma distinção entre aquilo que eu posso controlar e tornar isso visível num processo, numa normativa, num código de ética, em tudo isso que a gente pode tangibilizar. E aí eu tenho, sim, um monitoramento, por exemplo, de tomadas de decisão. Está lá escrito, isso não pode, mas o processo é desse jeito, né? Então, essa é a parte tranquila. Né? Agora, a cultura, ela se faz presente, né? Para a gente ver a força de uma cultura, e não só a força, a coerência de uma cultura é quando eu estou diante de dilemas éticos. Dilema ético é algo que se apresenta, que é novo, que eu ainda não tomei essa decisão, eu não tenho certeza de como isso deve ocorrer, né? E esse é o nosso cotidiano, porque estamos em cotidianos complexos, permeados de incerteza. E aí, qual é o caminho? Não é porque eu não sei os processos da organização, não é porque eu não conheço o manual de ética, é porque eu estou diante de algo que eu preciso responder com velocidade, com uma margem de incerteza muito grande, e eu tenho que ter a chamada coragem moral de posicionar. Então, se a gente está falando de C-level, isso é o tempo todo. Então, compreender essa cultura e ter claro os parâmetros que organizam a identidade daquele negócio é fundamental. Mas isso vem muito, essa questão que tu está trazendo, ela vem muito, por exemplo, em muitas empresas, em muitas organizações, ela é reflexo da personalidade, das crenças, dos desejos, das vontades de um CEO, né? Ou do fundador, ou isso acaba acontecendo meio intuitivamente. Ele é assim, ele pensa assim, e ele vai tocando as coisas dessa forma. E uma cultura vai se construindo em torno disso, ou a partir disso.
né? E não é Ou algo... as disfunções da cultura se Ou as fazem assim. disfunções. Porque eu acho que tem uma Que diferença. daí vem a responsabilidade. Quando eu estou falando de negócios familiares e que o fundador está à frente, né? Bom, ok, ele está ali forjando a cultura, como a Mari já falou. Um CEO, não necessariamente. Né? Ele pode e tem força de mudar aspectos da cultura, mas dependendo da complexidade do negócio, entram outros fatores. E aí a força da gente discutir cultura à luz da estratégia, né? Embora a gente saiba lá que a cultura como estratégia, mas todos os aspectos de governança, de compliance, eles hoje são basilares para a gente entender o quão alinhada essa cultura está, aquilo que é o esperado e o quanto que eu vou ter que transformar. Ou o posicionamento desta organização, que é um caminho, ou eu vou ter que trabalhar na construção de símbolos, de ritos mais consistentes para que a gente retome essas disfunções de cultura. Agora falou em disfunção, Mari e Paty. Eu vou usar apelido aqui, não sei nem se eu posso. Pode. Então tá, elas deram Claro. ok, gente. Claro. Então tá bom. Em São Paulo é comum, né? Mari, eu sou eu sou cá em São Paulo. Aqui Tá, é a cultura de São Paulo. É isso que eu tô falando de cultura? cultura, Não é exatamente, regional. não Lá é eu sou nossa cá, cultura. eu só sou Camila aqui no sul, né? Mari, e aí eu comecei, falando das disfunções, me vem assim, o que que tá? E aí, normalmente, o que que a gente percebe nas organizações? A cultura, vem um desenho de estratégia e, em seguida, vem uma formulação de cultura. Para que eu consiga, que é a forma como eu vou chegar a esses objetivos estratégicos, né? Como é que eu vou fazer as coisas, né? Como é que eu vou conduzir as coisas. Tem algo que é mais importante nessa história? O que vem primeiro? Sabe aquela história do que vem primeiro? Vem a cultura ou vem a estratégia? O que é preponderante? O que tem outra pergunta. O que vem primeiro? Seria uma pergunta. E o que vem... E outra pergunta. Existe certo e errado quando a gente fala em cultura organizacional? Né? Tem certo e errado porque a gente vem trazendo temas bastante críticos com relação às organizações. A gente vem debatendo a questão de saúde mental, a gente vem debatendo temas bem relevantes, importantes, né? E, enfim. Mari, vai lá, porque eu ia dizer, eu sou muito professora, assim, eu acabo falando, então tô... Não. É muito bem-vindo. Não, vai lá, Mari. Bom, acho que essa é uma ótima pergunta e com certeza tem bons espaços aqui de reflexões. Eu tenho uma posição de que a estratégia vem primeiro. Porque, assim, nosso ponto de vista da Nexo é que a cultura está a serviço da estratégia. Eu gosto muito de usar até uma analogia que é como se a estratégia fosse sua bússola e o barco é a cultura que vai te levar até lá. Até, inclusive, nos insights, né, no MIT, eu vim estudar liderança e eu nunca aprendi tanto sobre liderança quanto eu aprendi no programa de vela. O MIT é muito forte em vela, eu acabei entrando no programa que chama Blue Water Program, e ali, para mim, teve as maiores lições de lideranças da minha vida. Até porque eu sempre usei essa analogia e eu nunca tinha percebido que tem um elemento central dela, que são, né, os skippers, as capitãs e os capitões, as lideranças, porque eles que cuidam para que todo mundo esteja dentro do barco e garante que todo mundo esteja dentro do barco. Que bacana. Porque você pode ter a melhor bússola, a melhor estratégia, mas tem um bom barco, já vi organizações chegando nessa estratégia, mas é muito mais custoso, é muito mais desgastante para as pessoas, para o negócio, é muito menos eficiente, uns ficam à deriva, uns vão parar em outra ilha, chega lá, mas chega aos trancos e barrancos. A cultura é a que vai fazer você chegar ali com energia, de forma eficiente, todo mundo junto, mas você precisa da estratégia. Seria, como você trouxe, Camila, adorei isso, né? Seria o lugar mais óbvio. Você tem essa estratégia, agora você olha para essa cultura. E acontece muito da gente chegar em organizações e por trás de uma cultura que às vezes está disfuncional, tá a ausência de uma estratégia não clara. Parece simples e óbvio, mas é muito comum. A estratégia não está clara para as pessoas, a visão da organização não está clara para as pessoas, e aí você vê que a cultura sofre, e o negócio sofre.
Inclusive, tem aquela frase famosa, só para fechar, que é atribuída ao Peter Drucker, né? Que é a cultura, come, a estratégia no café da manhã. Eu Eu ia nunca pedir para achei vocês o paper comentarem essa original frase. dessa frase. Eu nunca achei o Vamos lá. paper original dessa frase. Das minhas pesquisas, inclusive, Patrícia pode me ajudar aqui, que talvez ela tenha esse repertório. Mas, assim, gente, eu procurei cansativamente o paper, porque essa frase sempre me intrigou. Para mim, faltava alguma coisa nela, porque a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu não acho que a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu acho que a falta de uma cultura alinhada destrói sua estratégia. Mas ela também funciona ao contrário. A falta de uma boa estratégia faz a sua cultura sofrer, porque as pessoas ficam perdidas. De repente, está cada um para um lado. E aí eu quis saber, né, gente, cadê o paper que Peter Drucker escreveu essa frase? E eu não achei, inclusive, nunca nem achei nenhum texto original do Peter Drucker que ele tenha mencionado a palavra cultura. Ele estudava e publicava muito sobre gestão organizacional, mas ele era um pouco pregressa aos estudos de cultura que começaram ali quando pesquisadores norte-americanos foram ao Japão para entender por que as organizações japonesas eram tão eficientes, tão enxutas, e eles queriam transpor enfim, esses Essa insights ali lógica, do né? Japão para os Estados Unidos. Mas, enfim, isso é só uma curiosidade, um fun fact, que essa frase sempre foi É parece icônica, muito, né? né, em apresentações sobre cultura, é icônica, acho que vale a reflexão, ela é ótima, Vale. mas ela só talvez não seja do Peter Drucker, mas para mim ela é essa reflexão, eu acho que eu mudaria ela no sentido de, eu acho que a cultura alinhada, ela é o boost da sua estratégia no café da manhã. E tem, eu não sei se tu quer complementar isso, Paty, mas assim... Eu tenho uma visão um pouquinho diferente de um universo mais complexo. Eu acho que tudo que a Mari trouxe é absolutamente pertinente quando eu estou falando, por exemplo, de negócios, onde eu tenho a figura do fundador ou uma possibilidade de trocar, de mexer, né, neste propósito organizacional. Então, complementando, né, eu só expando um pouco do que a Mari já trouxe. Assim. Eu tenho um vínculo de longa data com uma instituição que ela é jesuíta, ela tem 400 e tantos anos. Né? Quando nós falamos de cultura, nós falamos da expressão de um propósito. Então, por isso que, do meu ponto de vista, nem sempre a estratégia ela é anterior à cultura. Porque a estratégia ela tem um locus temporal que, às vezes não, na maioria das vezes é mais recente do que o propósito daquela organização. Então, quando é dito que a cultura come a estratégia no café da manhã, né, muito provavelmente nós estejamos nos referindo a instituições onde a sua existência, a sua construção de propósito, a sua identidade cultural, ela é talvez mais longeva, e a estratégia, naturalmente, ela vai sofrendo alterações. Vai, não. Né? Então, por exemplo, pensa lá numa instituição de 400 e poucos anos, né? A gente não tem a mesma estratégia que teve lá atrás. Eu falava um pouco, né? Eu entro na Unicinos em 92, quando há uma grande virada de estratégia. Mas essa estratégia, ela precisa dialogar com princípios do propósito, né? Da identidade dessa organização. Tanto que essa é um grande desafio de intervir em culturas, e eu não estou me referindo só às confessionais, mas, por exemplo, instituições públicas, né, onde eu mudo a estratégia às vezes a cada 4 anos. Como é que a gente faz isso? Né? Mas eu concordo, a estratégia ela tem que dar esse direcionamento para a cultura. Só que nem tudo da cultura eu consigo alinhar pela estratégia. Eu tenho algo que se chama propósito. Perfeito. E aí até pensei muito na Santo. A gente tem nós temos 18 anos de estrada como consultoria e agência, né? E nosso propósito permanece o mesmo. Transformar as empresas, apoiar esse processo de transformação das empresas em lugares melhores, né? Com pessoas melhores, né? Então, e aí só que eu já vi acontecer também, por outro lado, já vi acontecer de uma estratégia, oportunidades que surgem no mercado, junto à sociedade, enfim,
um desenho de uma estratégia modificar o propósito. Isso eu já vi acontecer também. Né? E aí, eu me lembro muito do caso não sei se eu posso encaixar nesse caso, da Amazon, que desenhando e redesenhando a sua estratégia e acompanhando as oportunidades, e nesse processo de evolução como negócio, mais business mesmo, operação e atendimento ao cliente e tal, entendeu que o posicionamento dela, o propósito, era muito mais abrangente do que ser uma plataforma Isso aí. de compra e venda, né? Enfim, de venda de produtos. Né? Era algo muito maior, era pensar em logística. Né? Então, mas aí eu reconfiguro a identidade, aí entra muito, acho que o trabalho... Aí vem a evolução cultural. E o trabalho de poder fazer essa revolução, que aí é mexer em identidade, mexer em toda uma nova comunicação, né? E, bom, é possível, mas aí entra toda uma outra forma de comunicar essa organização e de posicionar. Mas aí eu quero, se tu me permite voltar a uma provocação boa que tu fez, assim, não sei se a Mari quer falar também, mas eu não queria deixar escapar o que tu nos provoca. Perguntei. Que tu diz assim, tem cultura errada. Isso. Né? E aí eu acho que a gente tem que entrar na discussão, sim, dos aspectos mais regulamentares do funcionamento das organizações, das relações e da sociedade. Então, se eu tenho uma cultura onde eu não tenho a presença de um valor de respeito, eu vou estar sujeita a assédios, e assédio é errado. Se eu tenho uma cultura que ela não considera a subjetividade de um trabalhador e a sua necessidade de pausas, de descansos, eu posso cair em um tipo de trabalho que é análogo à escravidão. E isso é errado. E, nesse sentido, pode consumir a estratégia. Pode prejudicar a consecução de uma estratégia. E muitas vezes até, né? Tem um outro, estou lembrando de um outro autor que ele nos traz muitas questões de relações tóxicas nas organizações, e ele diz, olha, a ausência de sistemas de governança é fundamental, porque se eu não tenho isso, eu posso deixar à mercê da personalidade de líderes. E aí vem toda a discussão da liderança tóxica, que são pessoas que galgam muito rapidamente postos de poder e de liderança, né? E se não tem bem definida a regra do jogo, se eu não tenho estratégias de monitoramento, de tomadas de decisão, né, de coesão da rede de liderança, né, porque eu não tenho só um líder, eu tenho uma rede de liderança, eu vulnerabilizo essa organização, né, para falhas importantes, e aí não nos faltam exemplos na sociedade brasileira. A verdade. Inclusive, eu vou mencionar o nome. Esses dias eu estava lendo um livro rápido sobre cultura e trazia vários cases. Uber, entre eles todos. Uber me chamou muita atenção. Uber é uma organização que traz um pouco dessas polêmicas, assim, né? É um desafio, hein, Mari, atender Uber. É um desafio. Deve ser gostoso. Deve ser uma coisa muito gostosa de fazer. Porque eu também adoro um bom desafio. Mas tem muito essa questão, né? A questão do assédio. E aí trazia um caso, eu não me lembro exatamente, mas trazia uma questão relacionada a assédio. E aí o que eu achei, daí entra no meu trabalho, que era a cultura, essa comunicação da cultura não estava bem redigida. Eles estabeleceram valores. Sim. E ali não deixava muito claro qual era a postura desejada diante de determinadas situações. Que aí também tem a ver com código de ética, tem a ver com... Enfim, mas com esse guia cultural, né, com esse conjunto de... Qual era o comportamento desejado e aceito? E aí eles tiveram uma sucessão ali de casos, né, de assédio, enfim, e tiveram que superar isso. Mas porque não tinha uma clareza na comunicação. Né? E é aí que a gente entra adoro. Eu adoro isso que você está falando, Camila. Acho que primeiro é isso, assim, uma das coisas que eu tenho, assim, sinto honrada de trabalhar com essas organizações, porque é como acho que vocês falaram no início, a complexidade da humanidade, né? São organizações, no fim, feitas de pessoas, não importa qual é o core do negócio, são pessoas fazendo tudo acontecer, com todas as suas nuances, e aí
eu falo, gente, no dia que também as organizações estiveram perfeitas, talvez seja um grande sonho, mas a Nexo acaba e tá tudo certo. E a Santo de Casa também, todo mundo se comunicando. E nós vamos precisar de isso. universidade Vai também. tá tudo exato. Então, Estaremos desempregadas, mas, enfim, mas felizes, felizes pelos mas outros, felizes. né? Pela humanidade. Então é isso, faz parte do nosso trabalho. E eu gosto do que você falou a título agora, já aqui, práticos e técnicos. Quando a gente pensa numa arquitetura cultural, numa organização, eu gosto muito da simplicidade. Então, eu gosto também de trabalhar com duas camadas. Sempre tem uma que, para mim, tem uma camada da ética e das leis. Então, tem coisas que, né, enfim, sim, a gente tem que comunicar, a gente tem que desenvolver as pessoas, mas racismo, assédio, essas coisas estão até para além, não pode acontecer em nenhuma organização. Então, não existe hoje mais espaço no mundo. A nossa cultura aceita racismo. Não existe, não pode existir. Então, aqui a gente também tem uma importante equipamento, que são os equipamentos das leis, e aí acho que tem que ser premissa fundamental, né? Você não tem que, né, não deveria ter que pedir respeito. Em alguns momentos a gente acaba tendo que colocar na cultura, mas a gente tem algumas proteções aqui, tem que acessar essas proteções. Mas a cultura em si, quando você quer falar da cultura da organização, a gente na Nexo tenta ser dentro, não existe o certo e errado em relação ao jeito de ser. Uma organização é mais perfeccionista, uma organização é mais rápida, outra é mais aversa ao risco. Depende também aqui, a gente vai ter influências do core do negócio, a gente vai ter influências da fundação, a gente vai ter influências da localização geográfica. Gente, uma organização mineira, uma organização baiana, uma organização do sul, isso influencia. Então, aqui não existe o certo e errado no jeito de ser, né? Aqui, de novo, isolando o que é questões, né, né, éticas, aqui já estou falando sim, bem da sim. identidade, do jeito de ser, e a arquitetura simples de comunicar é sempre uma tendência. Né? Então, embora não exista o certo e errado no jeito de ser, eu gosto sempre de falar, quanto mais simples, melhor. Né? Hoje em dia, quanto menos camada, antigamente tinha, né, visão, ambição, propósito, e aí no fim você estava gastando mais tempo em tentar diferenciar, mas o que é visão, o que é missão, do que memorizando. Aí tinha 10 valores. Ninguém consegue lembrar ninguém 10 grava valores. isso. Ninguém grava. E eu gosto muito do que você fala, Camila, porque eu vejo muito uma tendência nossa de querer tudo. Então, a gente quer ser rápido e perfeito. Sabe, e aí, para mim, aquela... não se tem tudo na vida. Você quer uma organização mais ágil e eficiente, você quer uma organização mais diligente, mais perfeita, mais avessa a risco. Você quer uma organização que teste, que inova, você quer uma... Então, a gente tem que fazer algumas escolhas em cultura, porque senão a organização fica confusa. E aí sempre está faltando alguma coisa, né? Porque eu deveria ter sido rápida, mas também perfeita. Então, é aquela organização que quer inovar, mas ela é avessa a erro. Ela não aceita o erro. Então, como é que você inova num ambiente que você não aceita o erro? Aí que eu acho que é as conversas importantes de serem feitas, porque, enfim, ser simples e fazer as escolhas. No fim do dia, o que você quer pedir para as pessoas? E é engraçado como esse alinhamento, o que a gente percebe daí na nossa experiência junto às organizações, né? Esse alinhamento, ele é falho, muitas vezes. Né? Então, assim, tem uma vontade, né? Ou tem lá, está escrito, né? Vamos trabalhar a inovação, né? Até porque, antes tu falou assim, tem coisas que não deveriam mais estar nos valores, né? Às vezes o óbvio, ele não é dito, não, isso é óbvio. A gente, por exemplo, tem integridade nos nossos valores, né? Não é mais integridade, é parcerias prósperas. A gente fez uma releitura disso. Mas antes era integridade. Aí eu sempre dizia, integridade ficou, gente. Não, mentira. Integridade ficou e parcerias prósperas é um outro valor. Tu viu como tem que cuidar com o jeito que tu monta a comunicação disso, gente. Eu sou prova disso. Santo de Casa não faz milagre. É por isso que a gente existe. E é óbvio, eu sempre digo para as pessoas, é óbvio, mas está aqui para lembrar que isso nunca, jamais é algo negociável. Isso. Né? Jamais. Então, ele vai continuar aqui como uma obviedade precisando ser dita. Né? Porque no caso do Uber, por exemplo, ou da empresa Uber, o óbvio não foi dito.
né? E aí deu margem para abertura de um comportamento não desejado. Isso. Né? Tu ia falar alguma coisa, Não, Paty? tô adorando, porque eu tô pensando aqui e tentando entender como é que a gente contribui nesse mar de Não, e o que eu percebo complexidade. na nossa experiência é que esse alinhamento entre inovação, mas aí eu fiz uma evolução cultural, vamos fazer uma releitura, a gente tem uma estratégia, a gente precisa fazer evolução cultural e a gente precisa ressignificar aqui, trazer valores novos. Inovação é um valor que precisa estar presente. A gente precisa inovar no mercado, senão a gente sucumbe, né, à concorrência, enfim, outras coisas. Só que aí eu tenho uma trajetória de baixíssima tolerância ao erro, e isso não acaba da noite para o dia. Pois então, eu estou lembrando de duas experiências próximas que eu tive com duas naturezas de instituições muito diferentes trabalhando o mesmo tema, né? Assim, em workshops de desenvolvimento de pessoas. Uma rede confessional, que não é a Unicinos, né? Voltada à educação e saúde, então, né? Que pega não só Brasil, outros países também. E nós trabalhamos com o modelo do Queen, que fala sobre o gerenciamento das tensões na cultura organizacional. É um modelo de avaliação e intervenção na cultura. Por quê? Porque imaginem também uma instituição com muito tempo de existência, com um propósito que perpassa, né, toda a questão da identidade dessa fundadora, né, de um contexto confessional, mas precisando inovar, precisando dar respostas mais ágeis. E qual é a maneira que a gente encontrou de trabalhar? Né? É podendo colocar na mesa, identificar, através de um modelo, né, de algo mais científico, dizendo, olha, o que vocês estão passando não é tão único aqui, veja bem, né? Organizações do mundo inteiro têm que se deparar, mas compreender, entender onde é que estão os meus pontos de tensionamento. A minha orientação é mais externa ou é mais interna? Eu oriento mais para o curto prazo ou para o longo prazo? O meu foco, ele é mais pessoas ou ele é mais processo? Tu está falando em autoconhecimento, no sentido de ter ciência e assumir uma posição com relação a certas... Eu acho que começa por uma camadinha de autoconhecimento institucional, mas aí entra o que a Mari falou, entra em posicionamento estratégico. Claro que a gente vai comendo o mingau pela beirada, não é assim? Não dá para chegar e dizer, olha, tá aqui as tensões, então agora vamos para cá, vamos para lá. Não, eu vou ter que ir construindo isso, eu vou ter que conversar com diferentes níveis, né? Tá, e o que vocês diriam para essas empresas que estão enfrentando essa transformação cultural, estão investindo nisso, numa transformação cultural, no sentido de sobrevivência, de reinvenção, de superação? Porque, vamos lá, é apesar das pessoas, é com as pessoas. Acho que aqui tem uma colocação importante, assim. Eu já ouvi muito, chegaremos lá apesar das pessoas. Acho que é duro, né? É duro. Eu ouvi isso já. Chegaremos lá apesar das pessoas. Com ou apesar delas. Ou seja, nós vamos fazer isso com ou apesar delas. O que vocês comentem? Porque, assim... Mari, tu quer começar comentando? Para a gente fazer aqui um jogral de vozes? Porque não tem almoço grátis, né? Vamos lá. Mudanças são... Essa pergunta é ótima. Eu vi hoje, Camila, que você falou assim, você falou, assim, nossa, a gente escuta tanta coisa, né? Eu escutei hoje a frase, né, de uma liderança que eu perguntei, que vai fazer essa transformação acontecer? E a pessoa falou assim, estiver alinhado com o que eu penso, porque é assim, ou você me convence ou eu te convenço. E aí foi muito interessante, e aí era no tom da frase, era assim, quem você acha que vai convencer quem? Quem? E aí acho que a primeira coisa é a vontade genuína, é muito importante, né? Assim, gente, tem que acreditar, tem que estar com vontade de fazer uma liderança genuína, uma liderança corajosa, que quer fazer de verdade, porque você vê muito discurso e nem sempre está alinhado com a prática. Então, para mim, essa evolução começa com essa vontade genuína de fazer. E a gente tem até
framework que a gente usa muito aqui na Nexo, que é o CCC. Então, Uhum. vamos conduzir aqui por ele. A primeira coisa, uma clareza. Primeiro C é clareza, que parte dessa vontade genuína, transmitir, comunicar para a organização, para onde estamos indo, o que queremos ir, né? Para onde queremos ir, por que queremos ir, o reason why também é muito importante, né? O propósito disso tudo, as pessoas entenderem esse contexto. Nessa clareza, ela ser construída com as pessoas é sempre mais poderosa, né? Pelo menos aqui na Nex, a gente sempre parte, as pessoas são o centro, a gente faz por elas e para elas e com elas, e isso já tem um efeito enorme. A gente está num trabalho agora de transformação, de uma organização importante, e isso tudo começa com um projeto de uma imersão, entender o contexto daquela organização, entender aquela cultura, entender o momento das pessoas, o que as pessoas estão sentindo, emoções. Eles têm um papel enorme, a gente ignora o quanto que emoções influenciam organizações, a gente gosta de se achar pragmáticos, né? Mas no fim são as emoções cumprindo um papel enorme, medo, orgulho, ego, e você, a partir dessa imersão, o que as pessoas nas conversas já falam, gente, para mim eu já estou confiando nesse processo de uma outra forma, porque só de a gente poder ser ouvido e participar disso já tem um valor enorme, já me deixa engajado de uma outra forma com o que vier. Então, essa clareza ela tem que ser construída dessa forma, né? Uma clareza que parte de uma vontade genuína, de uma verdade construída com as pessoas, é sempre mais poderoso. Daí a gente vem para o segundo C, que é a coerência. Quando que isso está amarrado também com mecanismos formais e informais, enfim, uma liderança que alinha discurso e prática, que vai de fato colocar em prática, né? Enfim, um pouco daquilo que vocês até pontuaram por aí, né? No fim, eu estou pedindo uma coisa, é muito comum, né? A organização quer muito ser colaborativa, mas no fim do dia ela bonifica, reconhece e promove os rock stars que, enfim, puxam o tapete de todo mundo, porque eles trazem resultado, então tá tudo certo. Enfim, fica na parede, né? Então, assim, gente, reconhecimento, os sistemas formais, as práticas, os processos, as estruturas das organizações têm que estar amarrada com isso, não tem como, e as posturas da liderança. E, por último, terceiro C é o continuidade. Eu tenho um fundador que eu gosto muito dele, vou aqui trazer a autoria, Zé Garrote, lá da SSA, eu admiro ele muito pelo que ele construiu. E ele sempre fala, Mari, tem que ser repetitivo. Pode ser repetitivo, e eu falei, bater o bumbo, né? Camila, você vai aqui, quem sou eu, né? Tô com você aqui, que é a rainha disso. Mas a comunicação, ela não é uma vez só, né? Ela é um processo educativo. Conversacional. Você tem que, de novo. Então, acho que esses 3 Cs, para mim, amarram um bom processo de evolução cultural. E assim, todos temos as nossas incoerências, né? Mas depois eu volto para isso, assim, porque é um desafio. Essa questão do walk the talk, assim, dos gestores serem coerentes e, enfim, estarem super alinhados com a vontade, assim, dizendo e fazendo, né? Com uma super coerência e tal. Somos humanos, temos todas as nossas incoerências, né? Todos, alguma incoerência. A Mari deve ter, a Paty, eu, a Rafa. Temos. Em algum momento a gente é pego, né? Em alguma incoerência, né? Eu me dou conta, às vezes, até. Às vezes eu falo um negócio numa seara e noutra eu tô dando discurso de gente, socorro. Mas tem isso também como um desafio. Eu acho que esses 3 Cs que a Mari traz assim, são super ilustrativos, né, e importantes. Eu só fiquei pensando também que a gente engaja as pessoas e a transformação cultural ela precisa das pessoas conectadas a isso, né? Então tem que atribuir sentido. O papel da liderança é muito de ser um tradutor de sentido. Agora, quando a gente está falando de intervenção e cultura, e entendendo cultura como personalidade, tem camadas que são mais difíceis e que nem sempre a gente acessa, né? Por exemplo, o que está na mão das pessoas ainda discutirem sobre? O que não está? Então, às vezes não é nem esse CEO, é um conselho, né? Às vezes familiar, às vezes de empresa, que vai dizer, queremos isso, queremos aquilo. Então, eu acho que esta clareza, né, como a Mari falou, também é importante, porque acho que quebra muito a coerência e a consistência quando a organização anuncia um espaço de participação que ele não é legítimo. Né? Então, assim, está tomada a decisão, né? E aí entra os aspectos da estratégia, é para lá.
certo? Então, em cima disso, a gente vai ouvir, vai conectar emoção, mas é daqui para cá. Isso é difícil fazer, porque perpassa aspectos de poder, né? De controles, de estratégias, e que às vezes a gente não quer falar muito sobre isso, né? E isso pode estar lá no último nível estratégico da organização, mas às vezes a gente... E aí o problema, do meu ponto de vista, é quando isso está em níveis mais intermediários, né? Porque fica fácil de ver onde é que não está tendo coerência, onde não está tendo transparência, né? E um princípio para o engajamento é as pessoas terem segurança psicológica. Total. Né? Então, são níveis de complexidade mesmo, e são coisas que eu me inquieto muito quando a gente está fazendo discussões sobre cultura, sobre mudança. Não dourar a pílula, né? Isso me lembrou muito agora uma situação, daí eu não vou falar nomes, mas uma situação com a qual eu me deparei. Vamos ver como é que eu posso trazer. Situação de escuta, né? Uma empresa super conservadora, com um perfil super conservador, abriu um espaço de escuta. Normalmente não abria, né? Mas em determinado momento achou que podia abrir. Era um concurso cultural, não tinha nada a ver com clima ou com... Era um espaço muito específico de uma ação que estava sendo feita na organização para escolher o nome de uma iniciativa, de uma ação e tal. E nessa participação, abriu a escuta e nisso veio uma enxurrada. Como abriu o espaço de abriu a escuta, mas não sustentou o diálogo, né? A gente se esquece dessa parte. Não sustentou o diálogo e veio, tendo o espaço, veio tudo que não dizia respeito ao concurso, à escolha do nome e tudo mais. Aspectos sobre clima, sobre salário, sobre N coisas que foram extravasadas ali naquele momento. Aí o que a empresa fez? Fechou o espaço rapidamente, abafou e nunca mais. E não pretende abrir o espaço de escuta. Né? Enfim, isso me lembrou, quando a gente fala de espaço de escuta, só me lembrou isso tem a ver com a cultura da organização, que tem muita influência do fundador, que ainda é o CEO. Né? Então isso ainda me choca um pouco, né? Porque tem a ver quando a gente está falando, e aí eu ia perguntar, assim, tem muita coisa na cabeça, mas enquanto tu falava, eu digo, mas nesse processo de transformação cultural, eu acho que algumas pessoas ficam pelo caminho, certo? Se a gente vai pensar em fit cultural, sim, porque tem a ver com isso, né? Eu me identifico, estou entrando nessa organização. Eu acho que tem um trabalho fundamental do RH, do DHO, enfim, aí, que é super desafiador. Existem ferramentas para isso, mas ainda assim é desafiador, de identificar o potencial no sentido de conexão entre os meus valores, a minha personalidade, os meus valores e os valores dessa organização, certo? Então, e eu acho que num processo de transformação, acho que é natural que algumas pessoas se afastem, né? Não permaneçam num processo de mas eu acho importante a gente fazer uma distinção, assim, entre valores e competências, tá? Eu acho que quando a gente está falando em processos de mudança, né, de estratégia e, enfim, de reposicionamentos, se eu tenho fit com valores, não é isso que vai me fazer desligar desta organização, né? Agora, às vezes o que acontece é que eu tenho um conjunto de competências que não seriam mais, e tudo bem, né? Mas aí a gente tem que fazer essa distinção, e às vezes não, às vezes eu tenho pessoas que estão desarticuladas do propósito, dos valores, né, daquilo que se compreende como comportamento esperado e desejado, e também vão ficar pelo caminho, né? Só que aí, nesses casos, a gente olha e diz assim, puxa, não é que ficou pelo caminho, na verdade, a gente não deveria ter colocado no caminho. No caminho. Então, acho que acontece, né? Acontece, claro, né? É natural. Agora acho que a gente vai voltar para o roteiro. O que é importante? Acho que tem uma questão aqui que é importante, assim, sobre construção da cultura, né? A Mari falou um pouquinho disso, mas o que é crucial na construção da cultura no dia a dia? No dia a dia, na prática mesmo, tá? Tu falou, a Mari trouxe clareza, comunicação, sem dúvida,
né? A gente trabalha muito com isso. Quanto tempo ela leva para se estabelecer? Uma cultura, a gente brinca assim, mudança de hábito precisa, que agora eu descobri que não 52 vale dias. mais. 52 dias, né? Tem, até menos, eu já tinha visto e tal. Depois eu descobri que não, que isso é uma falácia, que o cérebro funciona completamente diferente. E, enfim, tem a ver com hábito também, isso? Então, quanto tempo demora para se estabelecer uma cultura consolidada, né? O que foi feito para isso acontecer? Não sei, Mari, tu já ouviu ou tem algum estudo aí sobre o tempo para ter uma cultura? Essa é ótima. De novo, cai de novo nesses que a gente procura artigo, não acha? Mas existe um número mágico para evoluções culturais de 3 anos. E aqui eu vou, enfim, trazer da minha visão. A cultura, ela enfim, se tem no grupo de pessoas, a cultura ali, ela já emergiu, né? Ela é uma expressão de como as pessoas começam a se comunicar, operar, se tratar. Então, sempre até falo, quando as organizações querem criar uma cultura, a primeira coisa que eu falo, essa cultura já existe, vamos olhar para ela, porque ela já está ali, ela é espontânea. Se juntou 2 fundadores ali na startup e uma cultura já começou a operar. Então, se você juntar, é humano, nós somos grupos humanos, você já se estabelece uma cultura ali. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. E eu acredito que hoje a gente tem um desafio adicional, que a cultura tem se transformado muito, né? Assim, as culturas, elas são orgânicas, elas não são 100% controláveis, e elas são impactadas pelas mudanças do mundo. Então, né, acontecem eventos, e a rapidez com que as coisas estão mudando acabam influenciando a cultura. Então, eu não consigo ver um número mágico. Existe essa referência, você quer um processo de evolução cultural demora 3 anos, especialmente no mundo que a gente está vivendo. Gente, eu não consigo ver esses números, eu acho que é uma tensão constante, porque pensa no que, e especialmente esses eventos que a gente hoje tem lidado com eles cada vez mais, né? Você viu um Covid que disruptou muitas culturas. Aí você vem, mas o Covid foi muito atípico, gente, mas logo depois vem o ChatGPT, vem AI. Cada vez mais a gente vai estar diante desses eventos e tem que estar atentos a eles. O que eu gosto muito de observar são esses pontos de inflexão. Uma transição geracional é um ponto de inflexão importante que impacta ciclo de vida da muito. organização. Uma transição de E a questão liderança geracional principal, se um fala layoff. muito isso. Eu sou muito cética nessa questão do tempo, né? E eu até, Camila, gostei da tua pergunta, porque eu fiquei me tensionando com isso, assim. Será que dá para dizer que ela está construída? Né? Eu prefiro pensar, né, a longo prazo, quais são os elementos que consolidam esse existir, né, desta cultura. E aí, acho que a Mari complementou ali muito bem quando ela fala dos pontos de inflexão. Eu acho que a gente tem que ir acompanhando como isso vai se transformando e como é que eu traduzo. Por exemplo, a agilidade antes do ChatGPT era uma coisa, agora é outra. Né? Então, se a agilidade é um dos nossos valores, como é que essa agilidade se transforma com novas configurações geracionais, né, novos cenários de mercado, novas tecnologias? Eu vou até dar um spoiler aqui, eu oriento um aluno de doutorado que o projeto de tese dele, ele trabalha, né, a carreira dele inteira em empresas de grande tecnologia. Ele vende tecnologias para as empresas, esse é o negócio dele, né? E ele se deu conta que muito do que eles estão disponibilizando não conversa com a cultura das organizações. Então, a tese, e ele está indo atrás disso, tem pouquíssimos produtos desse tipo no mundo, a tese é como que eu produzo, né, uma orientação cultural para lideranças, para os processos da organização, para que esta tecnologia funcione. Porque a tecnologia que sai da empresa dele vai cair de formas muito diferentes em culturas diferentes. Então, é uma coisa bem bacana, porque se dá conta de que não é a tecnologia que vai revolucionar, qual é o diálogo que eu tenho que estabelecer entre essa tecnologia que eu entrego e a cultura que ela vai operar.
né? Esse é spoiler, assim, estamos na luta ainda de qualificar esse projeto de tese. Mas o que eu quero dizer, assim, essa cultura, ela vai estar todo o tempo em construção. Agora, quais são as bases que me deixam de pé? Eu volto lá à minha analogia muito, muito básica com a questão humana, né? Quando é que a gente está pronto? Agora, quando eu me entendo, né, e me apaziguo com aquilo que eu sou e que vai me permitir evoluir, que vai me permitir muitas vezes estar melhor ou estar pior. Bom, aqui eu já tenho, acho que, algo consolidado que me torna sustentável, né? Quando vocês estão falando de bases, vocês estão falando de que a gente, né, eu como organização, preciso identificar quais são essas inflexões, que bases são essas que fortalecem o que eu desejo. Os como cultura, é posicionamentos, isso? as identidades. Não tem uma resposta só. Eu acredito digamos que não. assim. Eu gosto muito do que a Patrícia está dizendo, assim, porque até nisso, eu acho que a organização ela precisa estar permeável, gente, até cultura, né? Só se chama coisa da cultura forte, como se fosse aquela cultura que não muda. E, na verdade, a força da nova cultura talvez é como ela é adaptável. E hoje as culturas precisam ganhar novas expressões e acompanhar e ser permeáveis aos movimentos do mundo. Então, estamos discutindo diversidade, estamos discutindo ESG. As culturas têm que estar permeáveis a isso. Agora eu acho que isso, para mim, que é legal, assim, é você saber quem é você no meio disso tudo. Porque é muito fácil, especialmente em contextos que começa todo um frenesim em torno de um tema, você se perder no meio da multidão. Isso. E talvez eu sempre que para mim torna um propósito poderoso, uma visão poderosa, é aquilo que é identitário, que é autoral, que é seu, que é sua fortaleza, que é genuíno com aquilo que o mundo está precisando. Se eu tenho algo que é uma fortaleza, eu quero entregar para o mundo, mas assim, gente, está conectando com ninguém, tem alguma coisa errada. Agora, a se eu singularidade consigo achar conectada. o ponto quando eu encontro a minha verdade com a verdade daquilo que o contexto, que o mundo está buscando também, eu acho que esse encontro é muito poderoso. Isso. Então, volta para uma questão que eu falo sempre, quando me perguntam qual é a revolução no endomarketing, na comunicação. Eu sempre respondo que é autoconhecimento. No sentido de que é isso, eu entender qual é a minha verdade como pessoa física ou jurídica, né? Qual é a minha verdade. E eu conseguir viver em paz, né? E poder produzir e ter um impacto bacana de acordo com essa verdade. Né? Então, é isso. É revolucionário. Autoconhecimento é revolucionário. É revolucionário. Inclusive, estão me fazendo sinais aqui que eu tenho que encerrar, que não tem como. Eu gostaria até de fazer um convite para vocês, da gente marcar mais um round. Não é uma luta, mas... Se vocês puderem, a gente faz mais um round. E aí eu quero trazer algumas outras questões, como a questão geracional, como impacto na cultura, a questão de tecnologia, na questão a gente trazer um pouco mais a questão dos estudos da Mari e dos estudos da Paty. E a gente fazer um segundo programa sobre isso. Vocês topam? Tô no ar na frente de todo mundo. Topa, Mari? Super, vai ser um prazer enorme. Então. Excelente, fica esse gostinho mesmo, de quero mais. Eu também o aquecimento está feito, né, Mari? O aquecimento está feito, a gente já está entrosada aqui. Já. Tá ótimo. Mas é uma boa, foi só o aquecimento. Tá ótimo. Meninas, para encerrar, vocês querem, eu não sei, Paty, tu ia também comentar alguma coisa? Para encerrar, tu... Sim, deixa eu só tomar uma água. Claro. Mari, tu quer comentar alguma coisa para a gente fazer o encerramento? Fazer o merchan de vocês. Fica à vontade. Bom, puxando daqui, eu acho que de novo agradecer, gente. Foi um papo ótimo e esses debates são muito ricos porque realmente cada vez menos, né, a gente tem verdades absolutas para as coisas, mas acho que refletindo e conversando e trocando experiências, a gente vai chegando em insights bem transformadores. E eu acho que de mensagem final para mim fica essa esperança. Eu acho que é muito o propósito da Nexo, assim, né? Que essas culturas sejam cada vez mais espaços de desenvolvimento do potencial humano.
Eu comecei minha carreira trabalhando com pobreza, com combate à fome. Então sempre foi um propósito muito grande para mim, assim, ter as pessoas no seu melhor. E quando eu comecei a trabalhar com organizações, eu encontrei um outro tipo de escassez, que também, enfim, chego e consigo e vejo pessoas que estão com seu potencial também muito subaproveitado, porque as organizações gastam um dinheiro enorme em trazer talentos, em trazer pessoas, mas no fim essas pessoas, esses talentos não conseguem estar em seu pleno potencial dentro das organizações, por lógicas de comando e controle, toxicidades, e tem muito espaço para que as organizações sejam de fato um lugar de potencial humano, e quando as pessoas conseguem estar no seu melhor dentro dessas organizações, a gente tem organizações que são melhores para o mundo e impactam o mundo também de uma forma muito mais positiva. Então, que as culturas consigam estar alinhadas a esse propósito. Florescer e fazer as pessoas florescerem. Ótimo. Linda essa mensagem da Mari, assim, eu lembrei que a gente começou falando aqui da importância das pessoas, né, e por onde eu me oriento, né, que é muito dentro da teoria da complexidade, mais do que partes, o que faz a diferença é a relação entre as partes. Então, eu diria assim que, à medida que a gente compreende que uma cultura é feita de relações entre pessoas complexas, com muito potencial, com muita necessidade de aprendizagem, à medida que a gente entende que a cultura ela é humana e, por ser humana, ela é falível, né? Eu preciso gostar de pessoas na sua inteireza, com seus melhores atributos e com as suas naturais dificuldades. Se eu não gosto da dificuldade humana, não tem como eu gostar de pessoas e de cultura. Então, que as organizações se preocupem em entender mais os aspectos relacionais. Gosto muito de uma frase que diz que todo cuidado ele é relacional, que não existe cuidado sem que se estabeleça uma relação. Então, para culturas de maior cuidado, para culturas de maior potencial de desenvolvimento, que a gente atente, né, preserve, expanda, cuide das relações. Maravilhoso. Inspirador, gente. Bom, com essas mensagens, a gente se despede aqui, a gente vai encerrando o 4º episódio do Endosfera Cast, a gente volta com mais um episódio para a gente terminar esse papo sobre cultura, continuar esse papo sobre cultura. Tem o merchan, aquele que a gente tem que fazer no final, né, que eu sempre esqueço de fazer, que é para vocês acompanharem. Vou começar a pedir para a Rafa entrar no podcast para fazer isso para mim, né? Enfim, é para convidar sempre a assistir os episódios, se inscrever no YouTube e no Spotify. Conferir o nosso blog, Endosfera, a news que a gente manda também para o nosso mailing, mas você pode se inscrever no site e conferir as redes da Santo, tá? Deixa suas sugestões para outros temas e até o próximo episódio. Obrigada pela presença.